Então, galera, sobre os comentários que vocês tiveram, eu fiz uma pesquisa com relação ao ator que eu citei no, nos assuntos anteriores, que foi o Ernest Becker, que ele publicou um livro, se não me engano, chamado A Negação da Morte, e ele comenta alguns assuntos sobre a morte, né? E eu acho muito interessante, porque eu não lembro se ele traz esse raciocínio nesse livro, mas ele também está relacionado com isso, porque nas histórias gregas antigas, que retratam os deuses, etc., eu não sei se vocês sabem, mas elas retratam o humano, o ser humano, como uma junção da, da alma com o corpo. E isso está muito ligado com o que o Arthur disse, porque o humano era basicamente representado como a, a junção do corpo, do animal, da realidade, com o pensar dos deuses. Ele é basicamente um animal amaldiçoado com o pensamento da possibilidade de imortalidade. Então, apesar de então essa é a maldição do humano segundo os gregos. Ele está amaldiçoado com uma mente ou, entre aspas, uma alma imortal dentro de uma casca que o prende à mortalidade. E aí, devido a essa, entre aspas, maldição, o ser humano ele busca, de certas formas, saciar essa imortalidade que tem sua alma. E aí, para isso, dentro disso, na verdade, o Ernest Becker desenvolve o pensamento de heroísmo, que é basicamente quando o humano ele tenta imortalizar o seu ser, buscando disseminação de cultura, por exemplo, uma das formas mais comuns. E aí ele separa esse heroísmo em dois tipos: o baixo heroísmo, né, que é o heroísmo das pessoas mais simples, mais humildes. Então, a realização de sonhos, como, por exemplo, formar uma família, conseguir quitar a casa que você sempre sonhou. Essas mini realizações são heroísmos, ou seja, são coisas que você faz aqui é, que de certa forma te eternizam na realidade. E existem altos heroísmos, que são aqueles de pessoas que têm influência sobre os outros e não por si só. Como grandes pensadores ou grandes inventores. E aí, eu acho muito legal essa ideia de heroísmo. Queria saber o que vocês acham sobre. Pois é, né, Pereira? Aquelas interpretações são muito interessantes, né, cara? Porque assim, não vou falar que eu acredito nela, porque eu não acredito, né? Mas que ela é muito interessante, a gente pode aprender coisas, pode levar, tipo, coisas que a gente vê aí pra vida, né? Que é interessante essa questão aí, né? Que a gente busca, e essa é uma coisa que é verdade, né? A gente busca fazer coisas que nos eternizem. Claro que acho que isso tem alguma coisa a ver também com aquela ideia de a gente buscar se adequar a grupo, né? Impressionar o grupo e tudo mais, para aumentar a chance de sobrevivência, claro. Mas isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? De fazer coisas, de extrair coisas, de fazer a diferença, sabe? Isso é uma coisa que é muito inerente da gente. Contar histórias, né? Que é aquela coisa que tem muita gente que define, que diferencia os humanos modernos dos antigos por conta dessa questão de registrar, de contar história e tudo mais. Ô Pereira, Aí, Manuel, então, tipo, um influencer seria considerado um herói? cara, pode ser que sim, porque a ideia aqui é você, de certa forma, se imortalizar no mundo físico, né? Então, você provavelmente é um influencer, você está passando conceitos para outras pessoas. E aí, mesmo que você morra hoje, essas pessoas levaram consigo muitos dos ensinamentos que você passou. Mas o heroísmo, ele não necessariamente está associado com feitos grandes. Você não precisa ser reconhecido por milhares de pessoas.
Se você, por Então, exemplo, educar seu filho e se sentir satisfeito por isso, você já está sob efeito desse heroísmo. é o que eu tava pensando é que, tipo, se você for pra pensar, qualquer pessoa é um influencer, porque esse nome é muito estranho, porque qualquer pessoa pode influenciar as pessoas, não precisa se restringir àquelas pessoas que fazem vídeos. Tipo, qualquer pessoa influencia outra. Então, nesse assassino, qualquer pessoa pode ser um herói Só um detalhe, potencial. Arthur. Pode não, influencia efetivamente, Hum, né? As interações que a gente faz sim, mudam os outros, né? Pelo simples fato de você ter feito alguma coisa, o ambiente que a outra pessoa vai agir é outro, sabe? O impacto, tipo, a mudança vai causar na pessoa. Por menor que seja, ainda é uma mudança. Nem que seja com você mudar o certeza. que a pessoa vai falar ou não. Sabe? O fato de eu ter falado isso aí pra você já mudou algum pensamento seu. O fato de você ter falado alguma coisa antes de eu falar isso aí que eu acabei de falar, também me mudou. Então a gente tá sempre se Uhum. influenciando. Ótima colocação. É quase impossível você não se influenciar. Até um bebê pode influenciar alguém, tipo, a Uhum. repensar como ela vive, sei lá, porque você começa para pra pensar, o que essa criança gritando quer? Aí você, tipo, muda seu jeito, tipo, de pensamento. Sei lá, acho que. Muda as Então, qualquer prioridades, né? coisa. Então, isso aí cai na parte, tipo, de todos nós intervivemos, intersemos, que é a palavra que ele usa, tipo, o budismo usa. Que em inglês faz muito mais sentido, que é interbin. Aí em português fica intersemos. Intervivemos. Então, tipo, tudo afeta tudo. Nada, tipo, é isolado. Edu, Oi. eu queria fazer mais um comentário também sobre o que eu estava falando, porque além desse conceito de heroísmo, ele também traz algo associado ao anti-herói. Porque se você imaginar, em uma sociedade, existem diversas pessoas que elas vão buscar, segundo essa lógica, elas vão buscar o heroísmo, seja ele pequeno ou grande. Mas a questão é que se não houver uma mínima organização, pode ser que haja um desastre, né? Porque imagina, se todo mundo pudesse realizar suas vontades da maneira que quiserem, quando quiserem, como quiserem, aí seria um caos. E é por isso que deve haver uma mínima organização. E aí, segundo ele, nesse livro, quando não há essa organização, quando ela não é feita de maneira adequada, surgem os anti-heróis. Eles não conseguem alcançar essa sensação de heroísmo através da disseminação de cultura ou de valores ou até mesmo dessas coisas mais simples aí de produzir para produzir esse sentimento de herói. Eles procuram coisas como, quer dizer, daí surgem indivíduos como aqueles que infelizmente saem matando todo mundo ou causam grandes desastres ou são líderes de grupos perigosos. Pelo menos é a ideia que ele transmite no livro. Pois é, né, mano? É uma coisa que, de certa forma, vai. Parece meio com coisa de filme, né? Mas, não consegui fazer meu sonho e vou atrapalhar dos outros, né? Ou o cara muda o próprio sonho, né? Acho que fazendo isso ele tá sendo herói de alguma maneira. Pois é. É o que acontece na vida real. Então, tipo, é o que eu tava falando. De certa forma, tipo, eles descrevem bem a natureza, né? Claro que eles precisam recorrer a coisas que dependem de crença, mas antes que isso é interessante.